Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. E você está ouvindo mais um Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo, que aborda história. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu grande amigo Paulo Roberto de Oliveira para conversarmos um pouco sobre história econômica, especialmente história econômica no estado de Goiás, na Primeira República. Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite de participar do Historicidade. Obrigado, César. CA, né? Eu posso ser informal aqui, você se apresentou como CA também. E é muito bom estar aqui com você, estar aqui no Fronteiras, no Historicidade. Eu colaborei durante algum tempo com Fronteira em outra época, né? Parece que foi outro tempo, assim. E é muito bom estar aqui e poder papear com você, falar sobre história, porque falar sobre história é sempre legal, né? É sempre um bom assunto para a gente desenvolver. Com certeza. O Paulinho, né? Nós tínhamos o Fronteiras no Tempo, antes de ser um podcast, um site dedicado ao podcast de história, ele era um blog de assuntos aleatórios. Isso. Tanto o Paulo, o Marcelo Beraba, né, e o Ramon Delton eram redatores também lá no Fronteiras. Então a gente produzia poemas, divulgava ciência, textos de história, tinha de tudo um pouquinho lá. Então era um blog, né, na onda dos blogs, do Blogspot. Existe até hoje, não procurem, fique aqui no Fronteiras do Tempo mesmo. Mas uma coisa que eu não fiz, né, é apresentar formalmente o professor Paulo Roberto de Oliveira, o Paulinho, como eu vou chamá-lo aqui daqui em diante. Né? Então o Paulo Roberto, ele é graduado e mestre em História pela Unesp, Campus de Franca, e fez doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e um pós-doutorado no Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA. Isso. Atualmente, Paulinho é professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Para a gente começar essa conversa, Paulinho, acho que é bacana, né, a gente primeiro pensar, né, você está no departamento de economia, sim, né, produz história econômica, quer dizer, uma área de conexão entre a ciência social, que é a economia, e a história. É muito competente nas suas produções. A história econômica, ela já teve um momento em que ela esteve na crista da onda aqui no Brasil. Atualmente é uma área que está em crise, né? A gente tem o doutorado da USP, foi até suspenso por um período, então a gente vem passando aí por um momento de revitalização da área. Eu acho que trabalhos como o seu ajudam a isso. Eu até queria um outro momento te convidar, você, o Leandro, né, Salmantorelli, que participou do episódio anterior, para a gente bater um papo mais amplo sobre a história econômica, sobre as áreas de produção. Eu acho que seria bem interessante fazer uma outra historicidade, um Fronteiras. Já fica o convite, né? Recentemente você publicou um livro chamado Entre Rios e Trilhos, né? As possibilidades de integração econômica de Goiás na Primeira República. Então, para a gente começar, eu gostaria de que você falasse da sua trajetória acadêmica, para o nosso ouvinte poder te conhecer melhor, e como é que você chegou nesse tema de trabalho, né? Sim. Antes eu vou bagunçar um pouco e vou falar um pouco sobre o Fronteiras na época que eu participava ainda, porque há uma grande coincidência que essa madrugada eu procurei o blog do Fronteira para achar um poema que eu publiquei lá e depois eu publiquei por uma editora portuguesa, num apanhado de poemas de língua portuguesa contemporânea. Então foi um retorno no tempo essa madrugada. Fiquei lá um tempão procurando até achar o blog, mas foi bem legal. E, bom, eu sou um historiador de história econômica e desde o começo, na graduação, que eu trabalho com história econômica, né? Minha grande influência intelectual foi o Pedro Tosi, que foi orientador do Leandro também lá na Unesp, Franca, né? E a partir do Pedro Tosi, das aulas de economia, que na verdade na grade do curso estava como economia, mas era história econômica, eu fui me interessando cada vez mais pela área, principalmente a partir das leituras do Fernand Braudel, né, historiador francês do século passado.
A partir daí eu comecei a desenvolver trabalhos em História Econômica, minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso foi em História Econômica, e quando eu pensei em continuar para além da graduação, eu pensei em continuar nessa mesma área. Só que naquele momento, há muito tempo atrás, eu optei por continuar em Franca. E Franca não tinha uma área específica de História Econômica, mas a gente tinha o Pedro lá, né, que orientava História Econômica. Uhum. Então, nesse momento, eu propus um trabalho que deu nesse livro que você citou, Cia, que foi meu trabalho de mestrado. Esse trabalho surge da questão que envolve o avanço da economia paulista para o interior do Brasil, principalmente a partir da expansão dos meios de transporte, da ferrovia, né, principalmente da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, e como essas regiões elas são alcançadas pela economia paulista. E nisso, quando eu fui fazer minha monografia, que foi sobre Uberaba, e eu fiquei lá na casa do Marcelo, inclusive, uma vez, quando eu fui lá pesquisar. Que bacana. Foi minha primeira viagem de pesquisa, eu fiquei na casa do Marcelo lá. Eu fiquei na casa dele, ele foi comigo no arquivo, ele me abriu as portas lá da pesquisa na cidade de Uberaba. Quando eu pesquisei Uberaba, eu vi que havia uma discussão sobre a passagem de produtos goianos por ali, né? E eu notei um contraponto entre o que era dito pela historiografia paulista e pela historiografia goiana com relação a isso. Porque os paulistas, principalmente na área de história econômica, eles ficam muito... Eles têm como grande inspiração a obra do Wilson Cano, Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. E essa obra ela fala da expansão da economia paulista durante a Primeira República e uma diversificação da economia paulista que tornaria possível a concentração industrial no pós-1930. E eu aproveito aqui para fazer uma homenagem ao professor Wilson Cano, que faleceu há pouco tempo, né, com quem eu não tive o prazer de me encontrar, mas que foi uma grande influência para os meus trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, então, que a historiografia paulista, os historiadores, economistas paulistas falavam dessa diversificação, a historiografia goiana, sem trazer muitos dados com relação a isso, dizia que, na verdade, Goiás fornecia grande parte do que era consumido em São Paulo durante esse momento em que a historiografia paulista defende que São Paulo era diversificado e quase autossuficiente. Aí, quando eu notei isso, eu fui desdobrar essa pesquisa, para o mestrado, e aí eu vi uma coisa muito interessante, porque lendo sobre Goiás, no final do século XIX, começo do século XX, eu notei que havia uma disputa por Goiás. E Goiás, naquele momento, era o que hoje a gente tem, o estado de Goiás e o estado de Tocantins. E havia uma disputa pela integração econômica dessa região entre São Paulo, a economia paulista, e a economia paraense. E ter encontrado isso foi uma grande felicidade que me deu material para repensar o processo de formação econômica do Brasil no que diz respeito à criação de um mercado interior ou mercado interno. Porque, olha só, você, se é como eu, você é da Academia Paulista, né? Eu não sou mais da Academia Paulista, eu estou aqui em Minas Gerais, mas a gente foi formado a partir da Academia Paulista, não é? Sim, exato. E tem essa coisa, eu tive a felicidade depois de poder, mas no momento não foi tão bom assim, porque eu saí procurando emprego por aí pelo Brasil e tal, fui para vários lugares, aí eu consegui, fui para o Paraná, fui para Minas 2 vezes, prestei concurso em Roraima e tal, e por eu não ser também da capital, nem de uma cidade próxima da capital, eu sou do interior de São Paulo, ali da região de Ribeirão Preto, mas mesmo assim, sendo paulista, a gente tem uma visão de Brasil feito a partir de São Paulo, né? A gente constrói nossa reflexão a partir de São Paulo e nem sempre a gente consegue mediar. E quando eu encontrei essa discussão sobre a integração do interior do Brasil, eu consegui dar um passo, não só no sentido de uma produção acadêmica, mas um passo no sentido de minha formação também. Porque eu consegui desnaturalizar o papel de São Paulo na economia brasileira, notando que no final do século XIX, começo do século XX, havia uma disputa pela hierarquização da economia brasileira, pelo interior do Brasil. O que, de alguma maneira, mostra que esse papel de São Paulo no pós-30, ele vai sendo construído há muito tempo. E ele tem esse momento como um momento decisivo de construção. E ele não se constrói sozinho, ele se constrói em disputa
com outros polos que poderiam ter se tornado os polos mais importantes da economia brasileira. E por um processo histórico de atuação de vários atores sociais, econômicos, políticos, São Paulo consegue se destacar e São Paulo, sim, a elite paulista consegue hierarquizar o interior do Brasil, chegar até Mato Grosso, até Goiás e colocar essas regiões na órbita dessa economia cafeeira. E meu trabalho sobre Goiás, ele acompanha isso a partir de Goiás, mas ele trata dessas questões ligadas ao Pará e a São Paulo. A integração entre o norte e o sudeste, né? Os grandes portos, né? A possibilidade da saída pelo mar pelo Pará, né? E a grande potência da economia cafeira do sudeste, né? E sobretudo de São Paulo. Sim, sim. E eu lembro que na época eu fiz esse trabalho em Franca, eu propus o trabalho para a FAPESP. E eu tenho um parecer que eu deixei à vista durante muito tempo, que o parecerista da FAPESP falou que eu não ia conseguir analisar aquela quantidade de documentos. É tipo uma desforra, assim, tá vendo? Analisei aí, ó, saiu o livro e tal, saiu. Você deixou aparecer ali, foi pro frigorífico, começou a socar carne, correr na rua de roupa de manto, subir escada, né? Com a musiquinha, né, do rock, assim, né, correndo nas madeiras e tal. Exatamente, mas é interessante que às vezes essas negativas, né, elas servem também como impulso, né, mas você foi bolsista da FAPESP, não foi? Não fui, eu não consegui a FAPESP no primeiro ano, aí no segundo ano eu consegui uma bolsa CAPES, que era do programa mesmo lá de Franca. Sim, né, e aí você estava falando uma coisa interessante, né, e inclusive o Leandro participou do Historicidade falando sobre a pesquisa dele, que também envolve a questão da política cambial, né, da questão da proteção do café, e é interessante como que as coisas estão casando aqui, né, como uma coisa está dialogando com a outra, né. E uma coisa que você falou que é bem interessante para o nosso ouvinte ter a noção, o estado de Goiás, na Primeira República, não era dividido entre Goiás e Tocantins. Então, quando você olhar para o mapinha do Brasil, você vê lá Goiás e Tocantins, imagina isso como um estado só. Você vai ter, territorialmente, um dos maiores estados brasileiros era o estado de Goiás. Sim, pega uma grande região no interior do Brasil, né, que era disputada ali, que podia ter diferentes significados para essas economias que estavam em expansão, podia ser produtora de itens básicos de alimentação, podia ser uma região que valorizasse o setor de transporte e de alguma maneira captasse essa produção para os portos, ou de São Paulo, ou de Belém do Pará. Então era uma região bem importante e estratégica nessa formação da economia brasileira. E nesse sentido, né, até você já começou a falar um pouco do que a gente estava pensando aqui, a gente ia perguntar, né? A gente sabe muito bem que a política e a economia na Primeira República, elas são dois lados da mesma moeda. A elite econômica é a elite política também, elas estão totalmente entrelaçadas, mesmo com a representação política direta, né? E a gente sabe muito bem que a Primeira República no Brasil foi configurada como um governo de oligarquias, né? Quer dizer, as oligarquias dos estados acabavam então dominando aquela política estadual e iam para o cenário nacional, na qual havia uma série de cenários de disputa, de concorrências, de acordos, né? Então, nesse sentido, eu queria te perguntar como é que a elite de Goiás, essa oligarquia goiana, se comportou, né, nesse cenário político e na dinâmica econômica brasileira da República Velha. Ali no final do século XIX, até o começo da República, a gente tinha dois projetos principais, né, que interessavam aos goianos, que é o nome do livro, né, Entre Rios e Trilhos. A gente tinha um projeto misto de ferrovias e rios que apontava para Belém do Pará e um projeto ferroviário que apontava para o Porto de Santos, né, em São Paulo. À medida que o tempo passa, que a gente tem a República se consolidando, a oligarquia goiana ela passa a ser cada vez mais próxima da oligarquia paulista. Os goianos eles passam a ser grandes apoiadores das pretensões paulistas. E isso se opõe ao Pará, porque se a gente olha a atuação política do Pará, o Pará, nos primeiros anos da República, eles se colocam frontalmente contra os paulistas. Eles lançam, inclusive, um candidato à presidência da República contra os paulistas. E os goianos não. Os goianos eles já buscam, desde o começo, uma aproximação com os paulistas, porque dentro dessa dinâmica, que como você disse bem, que a gente não tem uma divisão entre política e economia, essas coisas elas se colocavam num pacote estratégico de atuação da política goiana, da oligarquia goiana, no sentido que
me parece que eles apoiavam alguns objetivos políticos paulistas para, em troca, ter o benefício da integração econômica via São Paulo. Porque há duas maneiras de ler isso, né? Vamos pensar duas maneiras, vamos radicalizar as posições só para entender. Tem como entender que São Paulo tem uma relação imperialista com relação às outras regiões brasileiras, e tem uma leitura que pode dizer que São Paulo, na verdade, agia por si e que não dependia das outras regiões, entende? Por uma questão didática, a gente pode colocar esses dois polos. Mas, na minha pesquisa e em muitas outras pesquisas, a gente nota que pesquisas sobre regiões que são, de alguma maneira, alcançadas pelo sistema de transportes paulista, a gente nota que tem um caminho do meio aí, porque São Paulo ganha com isso, mas as elites regionais também ganham com isso. Ganham poder econômico, que em muitos casos se traduz em poder político mantido por um poder militar, que é um poder local. Em Goiás a gente vê isso, a gente vê uma grande expansão da força pública goiana para manter uma ordem que é pautada numa oligarquia que é aliada da oligarquia paulista, que é aliada do capital cafeiro paulista. Poxa, então a gente consegue perceber que é uma relação muito pragmática, né? Você atende meu interesse, aqui a gente faz essa aliança e eu atendo seu interesse ali em nível nacional, né, nessa federação, e muito provavelmente a gente vê que a elite paulista, né, a história mostra pra gente que a elite paulista ela vai ter esse predomínio econômico, especialmente nessa Primeira República, conseguindo se consolidar mas tendo que negociar o tempo todo, né? E uma coisa que você comentou, Paulo, que foi bem interessante, você falou do parecer da FAPESP, e isso me despertou uma curiosidade, que eu acho que é sempre bom a gente falar para os nossos ouvintes. Qual foi o rol de documentos que você utilizou para fazer essa pesquisa? Desde do mestrado, passando pelo doutorado e tal, naquele momento, quando eu fui fazer o projeto de mestrado, eu descobri um documento que é um documento muito rico, que ele serve para estruturar uma pesquisa no sentido que ele tem uma continuidade ao longo do tempo na Primeira República, que são as mensagens de presidentes de Estado. Pela Constituição de 91, os estados eles podiam se organizar colocando o chefe do executivo como governador. Em alguns estados a gente vai ter governador, em outros estados a gente vai ter presidente de estado, mas é um cargo parecido. Então, quase o que a gente tem como governador hoje em dia, né? Mudando, claro que fazendo todas as mediações possíveis. Esses documentos eles tornam possível enxergar a dinâmica econômica e política dos diferentes estados do Brasil na Primeira República. E a partir deles você consegue notar quais são os planos de integração econômica, como é a arrecadação de impostos e uma série de questões que eram importantes nesse momento. E eu coloquei como fontes nesse momento os relatórios, essas mensagens, né? Porque relatório é na época do Império, essas mensagens de presidente dos executivos estaduais para São Paulo, para Goiás e alguns anos para Minas Gerais, porque Minas Gerais ficava ali no meio, né? Para passar de Goiás para São Paulo, você tinha que cruzar o Triângulo Mineiro. E só que é realmente assim, uma documentação muito extensa e que tem uma dificuldade de análise, porque você tem que ter paciência, né? Porque ela apresenta tópicos assim, sei lá, ferrovias, estradas, educação, mas você não pode ir somente nos tópicos que interessam à primeira vista, porque a discussão ela é muito mais fluida, ela aparece em diferentes lugares. E aí a gente tem documentos anuais que variam de alguns anos tem, sei lá, 40 páginas, alguns anos tem 300 páginas. Então é um documento difícil de analisar e sistematizar, mas que ele traz uma estrutura, entendeu? Porque, por exemplo, eu consigo acompanhar essa discussão para São Paulo e para Goiás desde do começo da década de 1890 até 1930, não é? Então eu consigo fazer um diálogo entre esses documentos para São Paulo e para Goiás. Só que vão ter lacunas, e quando tem lacunas eu vou para outros documentos, por exemplo, os relatórios da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, porque se eu tenho os paulistas falando de diversificação, mas falando que era importante o comércio com Goiás, eu tenho os goianos falando que exportavam para São Paulo, eu preciso ter uma fonte que dê esse link, não é? Que eu consiga quantificar isso de alguma maneira. E aí eu vou para uma outra fonte que
que são os relatórios da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Eu trabalho assim, mas foi um grande aprendizado, foi bem legal de fazer. Caramba, assim, e a riqueza, né, dessa documentação, como às vezes a gente vai buscando, né, cruzando documentos, cruzando informação, e às vezes o seu ouvinte para pensar, mas 300 páginas são 4 anos de doutorado, é tranquilo para ler. Só que quando a gente vai ler o documento, né, a gente não é só a leitura, né, a gente faz a crítica, a gente vai confirmar a informação, vai cruzar com outras fontes para chegar a um resultado que dê para nós ali uma segurança de produzir a nossa narrativa histórica. Então é bem interessante isso, Paulo, que leva a nossa própria reflexão de como a gente produz conhecimento em história. Né? Sim, sim. E aí tem uma coisa importante, porque quando eu disse 300, um ano pode ter 300. E aí eu estudei, sei lá, eu li 40 anos para Goiás, 40 anos para São Paulo. E se a gente coloca uma média de 100 páginas, porque tem documentos que tem 40 páginas, outros que tem 300, não sei, foi uma quantidade de leituras bem grande, assim. Mas é bom que isso me deu um respaldo e material para desdobrar em todas as outras pesquisas, em doutorado, pós-doutorado, nas pesquisas que eu faço atualmente. Então, foi um momento de criar essa possibilidade de desdobrar a pesquisa também. E aí uma coisa também que é importante a gente falar aqui numa discussão sobre história é a análise documental. Por quê? Porque quando você analisa um documento, você vai analisar aquele documento a partir da questão que você faz, não é? E quando eu analisava a historiografia paulista que falava sobre a economia paulista durante a Primeira República, eu não notava isso porque não era um problema para as pessoas que estudaram a economia paulista naquele momento entender a relação da economia paulista com outras regiões. Então, quando eu fui com esse olhar específico para esses documentos, essa relação está clara lá, mas não era um objeto para as pessoas que tiveram outras questões e que construíram outro tipo de trabalho também. Caramba, você vê, não é? Como que a gente vai avançando na produção do conhecimento histórico. E já fica o convite aqui para a gente falar sobre seu doutorado, pós-doutorado. Já está convidado. Ótimo. Eu tenho certeza que o ouvinte vai querer te ouvir mais vezes, né? Ótimo. E ainda sobre esse tema, que eu acho que me chama bastante atenção, né? Assim, o título do livro ele tem ali uma sutileza e uma clareza, né, entre rios e trilhos, né? E a gente sabe que a partir dos anos 50, anos 50, 60, 70, a gente cometeu um erro de avaliação que foi priorizar o transporte rodoviário, né? Em detrimento de outras formas de transporte para a integração continental do nosso país. Sim. Na Primeira República, pelas suas pesquisas e pelo que você conhece, existia um projeto de integração territorial nacional? E qual era esse projeto? Não existia um projeto de integração. Em alguns momentos, a gente tem decretos, legislações que tentam estabelecer uma lógica no sistema de transportes brasileiros, durante aquele período. Mas essas tentativas, no geral, são frustradas, porque as ferrovias elas obedeciam a critérios que não eram critérios da integração, no sentido de criar um sistema de transportes nacional. Não, a gente tem ferrovias que eram ferrovias que buscavam se colocar como um negócio mesmo, que buscavam lucro de alguma maneira, e elas seguiam café, ou então tentavam drenar a produção de algumas regiões específicas para os portos. E a gente tinha algumas ferrovias que eram estratégicas, como a Noroeste do Brasil, né, que passa São Paulo ali para onde hoje é Mato Grosso do Sul, para tentar trazer aquela região para a economia brasileira, né, que o comércio ali era feito via a Bacia do Rio da Prata. Então, apesar de algumas tentativas pontuais do governo federal, a gente não teve a implementação de um sistema de fato de transportes integrado. Porque cada região vai ter uma lógica, cada produção econômica vai ter uma lógica na construção de ferrovias. As bitolas, que são a distância entre os dormentes, eram diferentes, então a gente tinha um grande problema de integração. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, né, quando ele está falando da bitola, é a largura do trilho, né, da roda do trem. Né, você não tinha um padrão nacional, né, para você poder usar máquinas em ferrovias diferentes. Né? Às vezes chega lá num lugar, o trem não consegue trafegar por aqueles trilhos porque a bitola é diferente, aí morreu ali, né? Isso, então. E tinha isso. Na verdade, quando a gente chega à década de 50, a gente tem
muitas ferrovias que perderam o sentido econômico, porque muitas das produções que foram atendidas por essas ferrovias já eram decadentes. Mas dito isso, eu concordo que há uma falha estratégica, no sentido de que se podia, de alguma maneira, reformar esse sistema ferroviário ou então tornar esse sistema ferroviário mais... que não constitui um sistema, né? Estou falando sistema, mas você tornar essas ferrovias mais racionais, de alguma maneira. Havia a possibilidade de fazer um projeto melhor, me parece. E tem um historiador de história econômica, que é economista, que trabalha muito com isso, não só no Brasil, mas na América Latina, que é o Ivanil Nunes. Ele tem trabalhos bem interessantes que mostram isso, esses dilemas, a partir da década de 50. Entre a rodovia e a estrada de rodagem, né? Isso. Que fantástico, Paulo. A conversa aí tá bem interessante, né? Então a gente percebe, pelo que você está falando, que não necessariamente havia um projeto desse Brasil republicano, da primeira experiência republicana, de integrar todo o território nacional, né? Talvez até mesmo por limitações tecnológicas, ou mesmo pelas próprias preocupações pragmáticas das elites locais, né? Quer dizer, que a ferrovia chegava onde tinha o polo de produção econômica, então um polo de produção de grãos, de produtos de abastecimento, do café, e aí ia passando por ali, né? Essa própria produção. E como história não tem spoiler, né? Obviamente que você não precisa revelar toda a joia do tesouro aqui, mas eu queria que você apontasse pra gente, né, para o nosso ouvinte ali, alguns resultados, né? Não precisam ser todos para a pessoa poder comprar o livro e ler, se ela quiser, né? Que essa pesquisa, que foi o teu mestrado, que depois acabou desdobrando para o seu doutorado, né? Onde você chegou com ela, né? Sim. Quais foram os resultados obtidos? Aqui a gente pode dar spoiler, né? Sim, com certeza. Bom, uma das conclusões que eu chego é que durante esse período a gente tinha a economia paulista, né, que queria se expandir, e alguns grupos específicos ligados, um grupo específico ligado ao sistema de transportes, outro grupo ligado à administração do Estado, que tinha que abastecer o Estado, que queria expandir a economia paulista para outras regiões, e a gente tinha os goianos que queriam se integrar economicamente. O resultado que se chega com esses esforços conjuntos ou com os conflitos em torno desses esforços é que até 1930 Goiás não é integrado de uma maneira tão dinâmica quanto os goianos queriam, que a ferrovia não chega até os lugares que eram estabelecidos no começo do projeto, que na verdade a gente tem uma ferrovia que se desdobra de uma ferrovia paulista, né, que é a Estrada de Ferro Goiás, que continua a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. Mas ao mesmo tempo que Goiás não é integrado com a dinâmica que queria, que buscava, ele é contemplado, porque os goianos eles vão ter essa possibilidade de ligação mais estreita com a economia paulista. E os paulistas também são contemplados, porque você tem o estabelecimento de um circuito que é baseado na ferrovia, mas não só na ferrovia, que dinamiza essa relação de São Paulo com o interior no sentido de, principalmente, de busca de itens que não eram produzidos na quantidade necessária pela economia paulista. Então, parte das conclusões são essas. Quer dizer, acabou sendo... não foi um jogo completamente ganho em todos os interesses, mas também foi um jogo que as perdas não foram tão grandes assim, né? Acabou sendo um jogo de ganha-ganha para a elite paulista, que consegue o apoio político também dos goianos, né? Que ajuda ali a sustentar essa política dos governadores, vamos dizer assim, né, que tinham presidentes, governadores, né, tinha tudo isso. São Paulo tinha Senado, né, tinha o Senado de São Paulo. Sim, não sei se Goiás também tinha um Senado na República Velha? Então, a Constituição de 91 abria a possibilidade para isso, né, que era uma cópia total da Constituição dos Estados Unidos, que era a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Aí tinha essas coisas estranhas. Esse foi o nome oficial do país até a Constituição de 67, né? Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. Só vira a República Federativa a partir dessa Constituição dos militares e é mantida na Constituição de 88, né? Então, são essas curiosidades então, aí que a gente tem. E é legal, assim, o mais interessante do seu trabalho, acho que para o nosso ouvinte também deve estar tendo essa mesma sensação, é que de pensar em um país como o nosso, né? E como que a República Velha não era
um mar homogêneo, né? Não era um território homogêneo, não era uma elite homogênea. Pelo contrário, era uma elite que estava em constante conflito, né? Conflito local com as elites locais. E quando você olha para a esfera dos Estados Unidos do Brasil, na esfera federal esse conflito ficava ainda mais claro, né? Quer dizer, não foi um mar de navegação tranquila do ponto de vista de constituição, de repactuação do Estado Nacional e de constituição do país republicano. Né? Sim, sim. Inclusive, isso tem a ver mesmo, que é o que a gente estava falando. Olha só, a Constituição de 1891, ela tenta romper com a lógica centralizadora do Império. Então, ela dá grandes poderes às unidades federadas. E esses poderes dados às unidades federadas, ele vai na contramão de uma possibilidade de integração econômica. Porque cada estado olhava para si, para suas possibilidades e para suas necessidades. E aí a gente talvez vai ter isso apenas na nova centralização, né? E aí talvez, não sei se foi o seu tema, se você avançou depois na era Vargas, né? Depois no período democrático, porque acredito que essa questão vai ter desdobramentos aí importantes. Sim, sim. Aí o Vargas que muda essa concepção, né? Que tem aquela cerimônia da queima das bandeiras, que é isso, unidade nacional, integração econômica, marcha para o oeste, né, com as regiões centrais do Brasil. E aí muda, mas acho que isso talvez seja um assunto aí para uma outra conversa, né? Eu queria agradecer muito aí, finalmente a gente ter conseguido sentar para conversar. Os livros mencionados aí pelo Paulo vão estar no post, assim também como link para você poder acessar o livro dele, adquirir, fazer a leitura e se aprofundar um pouco mais nessa pesquisa que ele fez. Os contatos também vão estar disponíveis aí no post. Paulo, muito obrigado de verdade por ter aceitado o convite de participar do Historicidade. Saiba que você vai participar outras vezes aqui, que o convite já está feito. Mais uma vez, inclusive. Não, ótimo, estou sempre à disposição para papear, um papo legal, assim, tá vendo? Passou já o tempo, nem notei que passou o tempo. A gente pode papear muito mais. Com certeza, essa conversa aí dá pano para manga aí para muitos outros programas e tenho certeza que o nosso ouvinte vai aprendeu muito com essa conversa, ficou ainda mais instigado e que vai cobrar mais conversas como essa. Sim, não, estou à disposição, é sempre muito bom poder participar dessas conversas. Paulo, então novamente eu agradeço, obrigado e fique mais um pouquinho ouvinte que tem os recadinhos. Grande abraço! Muito bem, pessoal, vocês acabaram de ouvir essa maravilhosa entrevista que o CA fez com o nosso amigo do peito aí, Paulinho, amigo de longa data. E, CA, o que você achou do papo aí? Olha, foi um papo sensacional, porque além do conteúdo da entrevista em si, ele ajuda a construir uma noção ou uma visão que contribui para desmontar um pouco a memória coletiva que a gente tem em torno da República Velha, né? Ou da Primeira República. Uhum. Né? Porque República Velha é a construção da Era Vargas, né? Da Primeira República Brasileira, o primeiro período republicano, na qual a gente olha para aquele período e chapa, aparentemente é tudo muito chapado, é tudo muito mais do mesmo, muito igual. E a entrevista com o Paulo ajuda a desconstruir essa noção, né? O que a gente já vem fazendo aqui no Fronteiras, aí teve outros episódios que a gente trouxe para falar do contestado, para falar da economia do café, agora a questão do desenvolvimento das ferrovias com a elite de Goiás, os nossos próprios episódios sobre Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, Sistema Eleitoral na República Velha. Então a gente está compondo aí um arcabouço de conhecimento, trazendo aí uma nova narrativa para alguns públicos, né, que ajudam a compreender esse período histórico brasileiro tão instigante e tão complexo. Fronteiras é informação, cara. É isso aí. Aqui tem informação. Com certeza. Não, mas é engraçado, porque a gente fala bastante desse período, coincidentemente, né? Mas também porque a gente gosta e a gente acha que é interessante porque é uma coisa muito próxima, temporalmente e em termos sociais, políticos e econômicos que a gente vive hoje. E é um pouco como você diz, desconstrói essa história linear, né, de progresso, homogênea. A gente vê que são muitas histórias Brasil adentro, né, cara, para as pessoas se reconhecerem na história.
muita gente que participou ou que deu muitos processos diferentes, em momentos diferentes da história. O Paulinho também é um grande amigo, né, cara? Como eu disse, e que tem ligação com a história do Fronteiras também, né? Então foi muito gostoso ouvir vocês dois conversando, assim, deu uma certa nostalgia que vem bem a calhar nesse momento de aniversário do Fronteiras, né? Aquela nostalgia assim, do Fronteiras moleque, do Fronteiras menino, né? Crescendo aí nos campos, correndo. Aquele Fronteiras Raiz, né? Que começou lá em 2006, né? Como no Blogspot, depois vocês foram convidados a entrar também. Era um blog de qualquer coisa, né? Então foi muito bacana. Exato, é. Foi uma fase... E o que mais você destaca aí desse papo, cara? Olha, eu poderia destacar também uma questão que ficou muito evidente na conversa que você teve também com o Leandro Torelli, Bife, outro amigão nosso, né? Que é sobre a questão do pragmatismo das elites políticas e econômicas da Primeira República. Porque uma coisa que é bem interessante a gente ter essa noção, né? Hoje, obviamente que a elite econômica ela tem uma influência gigantesca no mundo político. Mas tem uma diferença que é muito grande, porque hoje não necessariamente o membro da elite econômica, ele é membro da elite política, não é a cara dele, o nome dele que está na frente. Na Primeira República, eles eram a mesma figura, né? O coronel, o cafeicultor, o barão do café, o homem lá do interior do Goiás ou do Pará, que é muito bacana, e isso é esse pragmatismo, né? Bem interessante, porque a região do Centro-Oeste era disputada pela elite do Norte, do Pará especialmente, com a elite paulista. Então você tinha uma disputa do campo de vista de ampliar as fronteiras econômicas e a esfera de influência, né? E aí a elite goiana acabou optando por fazer aliança com São Paulo, porque era vantajoso para eles. Não é porque, olha, nós temos medo dos paulistas. Não, opa, isso aqui é interessante para nós. Vem a ferrovia, a gente vai aqui negociar, isso vai trazer poder político, a gente apoia os paulistas ali nacionalmente. Isso é muito bom, cara. Realmente, a conversa com o Leandro e do Paulinho foram interligadas. Não à toa os dois têm uma formação muito parecida, inclusive com o mesmo orientador em determinado momento da carreira acadêmica, né? E, então uma historiografia muito importante aí que foi trazida pelos dois, que eu fico muito feliz que o nosso público tenha tido a possibilidade de conhecer, cara. E é isso, Beraba. Então a gente podia terminar nosso papo aqui dizendo como que o nosso ouvinte pode entrar em contato conosco. Olha, é muito fácil, né? Como vocês já sabem, ou se você está ouvindo esse programa pela primeira vez, fique sabendo que você pode mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail que é o fronteirasnotempo@gmail.com, ou você pode buscar a gente pelo Twitter, que é o @frontnotempo, o T mudo, né? Ou eu e o César. O meu é @marcelosilva79 e o César @CésarAgenor. Também estamos no Instagram com o @fronteirasnotempo, no Facebook, na nossa fanpage, no facebook.com/fronteirasnotempo. E se você é uma pessoa que ouviu esse programa e gostaria de ajudar o nosso projeto para que continue crescendo, como é que as pessoas podem fazer para nos ajudar, César? Beraba, existem duas formas. Você pode ser nosso padrinho, indo no padrim.com.br/fronteiras no tempo e dar uma contribuição. Aí a partir de R$1 você se torna nosso padrinho. Tem lá as recompensas, você pode ver, tem sempre link no post, né, para ajudar esse projeto que não tem fins lucrativos, mas para ele se manter. Servidor, edição, isso é importante. E nós temos também agora um sistema de assinaturas no PicPay. Se você é usuário do PicPay e acha mais prático fazer as suas compras, pagamentos pelo PicPay, você pode assinar, né, um dos nossos ali níveis de recompensa e se tornar nosso padrinho ou nossa madrinha no PicPay. Então tem essas duas formas, no padrim.com.br/fronteiras no tempo e no PicPay. É só buscar pro nosso usuário, que é Fronteiras no Tempo. Se estiver perambulando pelo Deviante ou no fronteirasnotempo.com, lá no post tem link para você clicar e ir direto para o nosso sistema de assinaturas. Quem sabe você vai passar com essa moto aí voando aí, super rápido, e deixar a sua contribuição pra gente. Exatamente. Que prazer, cara, foi ouvir vocês dois. Espero que o ouvinte tenha gostado também. E é isso. É isso mesmo, abraço pra todo mundo e até daqui a 15 dias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
deviante.com.br. Este programa foi editado por Tapcast. Edições e Produções de Podcast.